Esta é a relação médico-paciente. Se o seu médico, no caso concreto, entendeu que o medicamento era necessário, está resolvido. Agora, levantar isso como bandeira, e aí me parece, e eu nunca me furto a essa crítica, que o presidente da República erra muito, porque a partir do momento que ele levanta essa bandeira, ele passa a mensagem clara: sou contra o lockdown, sou contra o distanciamento social, porque tomem o remédio que resolve. Essa é a leitura que a população tem feito das manifestações, especialmente aqueles que simpatizam com o presidente da República. E isso é uma temeridade. Repórter RMS News. E por meio de ofício encaminhado na tarde de ontem, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil questiona o prefeito Rodrigo Manga sobre o anúncio postado em redes sociais, segundo o qual o tratamento precoce contra a Covid teria alcançado eficácia de 99%. No documento, o presidente da entidade, Márcio Leme, pede que Manga esclareça qual a fonte em que o levantamento divulgado se baseou, qual a metodologia aplicada e também o protocolo aprovado em comitê de ética e pesquisa. E é o próprio presidente da OAB que está conosco neste momento e vai conversar aqui no Repórter RMS News. Mais uma vez, doutor Márcio Leme. Obrigado pela oportunidade. Parabéns por esse jornalismo, esse trabalho sério e democrático que vocês realizam, trazendo aí os mais diversos pontos de vista, inclusive dos assuntos que são polêmicos, sem fugir ao debate tão importante para a nossa sociedade, para a nossa democracia. Pois é, ontem esse assunto ganhou repercussão nacional. Desde o período da manhã, nós fomos demandados por diversos advogados, advogadas, entidades, a imprensa, e fomos analisar a situação. O aspecto que toca a OAB, nós temos muito cuidado sempre para reafirmar que a OAB ela apoia as recomendações médico-sanitárias. Quando nós falamos do, abre aspas, kit Covid, fecha aspas, penso que nós temos que ter muita cautela, porque se trata de um assunto exclusivamente médico. E até faço um reparo, se me permite, na nota da Prefeitura, que não se trata de paciente optar pelo tratamento, mas do médico receitar esse medicamento, observado as peculiaridades do caso concreto. Portanto, essa relação médico-paciente, essa individualização é muito importante que se respeite. Pois bem, mas para além disso, o que nós observamos ontem é que a Prefeitura de Sorocaba, por meio aí da sua Secretaria de Comunicação, ela soltou uma informação técnica, né? Ela faz acreditar pela leitura dos posts que houve um levantamento preliminar, um estudo técnico, um estudo acerca da eficácia do chamado tratamento precoce, sem aqui me preocupar do que seria o tratamento, se essa é a expressão mais adequada ou não, mas foi o nome atribuído pela Prefeitura. E a partir do momento que se levanta essa informação, que se faz esta afirmação, é importante nós dizermos, e isso a gente fez questão de colocar no ofício, que se trata de uma informação técnica e, portanto, a Prefeitura precisa trazer a público qual foi a metodologia científica utilizada. E mais que isso, se foi observado um protocolo de aprovação em comitê de pesquisa, que é o ambiente próprio para se registrar, para se publicar esse tipo de estudo. Por isso, a OAB, nesse primeiro momento, nós questionamos ao município de Sorocaba, ao prefeito Rodrigo Manga, acerca de quais são os aspectos objetivos, sem fazer nenhum juízo de valor, afinal de contas, pela informação que se dá, quer parecer num primeiro momento que houve um estudo científico, né? Creio que seja improvável. Quer me parecer que houve um equívoco na comunicação. E é um equívoco que merece atenção e talvez mereça reparo, para justamente nós não sermos responsáveis por levar informação de tamanha irrelevância que não corresponde com exatidão àquilo que foi realizado. Por isso, nós não estamos aqui a desmerecer os esforços da Prefeitura de Sorocaba, não estamos a desmerecer todo o empenho da rede de saúde, mas para esclarecer, quando se trata de informação técnica, nós precisamos ter o lastro dessa informação, ou que se esclareça que houve um equívoco e o que realmente aconteceu.
Doutor Márcio Leme conosco, falando sobre a decisão da OAB em relação a esta nota da Prefeitura, que realmente houve uma repercussão instantânea no dia de ontem nas redes sociais e também por parte da população que tomou conhecimento. Tão logo a nota saiu, por volta ali de menos de 5 minutos, eu já estava solicitando uma entrevista com o secretário da Saúde, Dr. Vinícius Rodrigues. Entretanto, até o presente momento, não tive retorno, apesar de a SECOM informar que estava, durante todo esse período, aguardando uma confirmação do secretário, fato que não ocorreu até o presente momento, bem diferente do que vem ocorrendo com os demais secretários da Prefeitura e gestores que sempre que foram chamados, nunca hesitaram em estar aqui conosco. Importante justiça seja feita, que o doutor Vinícius, no primeiro momento, em um outro cenário, quando foi solicitado por nós, ele compareceu de pronto. Então, nós queremos ainda manter esse espaço aberto para que o doutor Vinícius possa estar conosco, falando sobre a posição da Prefeitura em relação a este documento. Doutor Márcio, das questões que me chamou a atenção, e quando eu fiz o questionamento, é porque qualquer estudante de uma pós-graduação, ou mesmo até de uma graduação, ele faz ali o seu trabalho de conclusão de curso chamado TCC, né? E quando você faz o TCC, você tem toda uma metodologia a ser seguida para você comprovar cientificamente se aquilo procede ou não, inclusive buscando outros autores para se fazer esse comparativo. E no final, a última palavra é justamente do autor daquele trabalho, que é a conclusão, onde ele vai referendar ou não o que disse os autores em anterior dentro do contexto do trabalho. Quando eu também peguei esse trabalho, essa nota ontem, já me causou espanto. Eu não vi essa consistência e esse detalhamento. Nós fizemos uma enquete que não tem valor científico sobre os 100 dias do governo Rodrigo Manga. Informamos os nossos internautas que não havia valor científico. Entretanto, pedimos a um especialista, Alberto Cassoni, para que pudesse interpretar aquela pesquisa e nos desse uma proximidade com a realidade num comparativo com as eleições do ano passado. Então foi feito um estudo, pelo menos para não ficar tão vago em relação àquilo que nós queríamos apresentar para o nosso internauta. O que vimos nessa divulgação ainda falta. De repente a Prefeitura pode divulgar nas próximas horas e estamos aguardando, inclusive com esse reforço do pedido de vocês. Outro ponto que me chamou a atenção, não sei se foi observado pela OAB, mas não há jornalista responsável assinando essa matéria da Prefeitura. Quem assina essa matéria da Prefeitura, ela vem em nome da Secretaria de Comunicação. Quando, nas matérias anteriores, todas vêm assinadas por um jornalista responsável. Esses fatores que eu coloquei também levantaram dúvidas no momento em que o senhor teve acesso a essa informação? Sim, com certeza, Oliveira. Muito bem observado. Nós constatamos essa circunstância também. E somado a isso, o que nos chamou a atenção também foi que após a primeira publicação e passado algum momento, dada a repercussão nacional da informação oficial trazida pela Prefeitura, os comentários que se espalharam por todo o país e talvez pelo mundo é que Sorocaba teria descoberto a cura da Covid, né? Porque a partir do momento que se anuncia que teve 99% de sucesso na cura, praticamente se descobriu a cura, né? O que me parece bastante inconsistente e temerário passar uma informação nesse sentido. Mas, dizia eu,
ocorreu? Passo seguinte, foi feito um novo post, foi apagado o post, foi realizado um novo post e posteriormente veio um terceiro apagando este segundo. O que me parece que, primeiro, em se tratando de uma página oficial de uma entidade federativa do município de Sorocaba, soa bastante estranho que posts sejam realizados e apagados, né? Eu acho que seria o caminho mais adequado era manter o post inicial e o segundo uma reparação, né? Dizer, olha, erramos na divulgação, vamos fazer a reparação. Mas foram dois posts apagados e ficou um terceiro sempre mudando os textos, mudando a informação. Isso também ganhou destaque até nas mídias que trabalham com ironia e com humor nas redes sociais, e acho que isso, neste momento, é muito ruim. Nós estamos falando no momento em que Sorocaba estão morrendo aí a cada 24 horas, 20, 30 pessoas, 40 pessoas a cada 24 horas. Então, o número de morte aqui em Sorocaba é assustador. E eu digo isso, Oliveira, porque ontem passei no período da tarde conversando com o Padre Flávio, que é gestor da Santa Casa, que é um amigo, inclusive é meu cliente, sou advogado do Padre Flávio. Então, ontem à tarde passamos a tarde conversando sobre alguns assuntos e tratamos disso, e ele relatando o desespero que está vivenciando no ambiente da Santa Casa de Misericórdia, né? Relatando os esforços que eles têm empenhados, e assim, quero destacar aqui, talvez as pessoas não tenham a dimensão, mas que bom que nós temos neste momento o Padre Flávio fazendo a gestão e trabalhando em favor da saúde nesse momento, porque não sei o que seria se não fosse essa credibilidade, esse esforço, essa honestidade com que ele trabalha. Mas ele me relatou as dificuldades que vem passando, e não é por culpa do prefeito, do governador ou do presidente, é por culpa do momento pandêmico que nós estamos a vivenciar. E por isso, penso eu, que a nossa energia deveria ser empenhada para trabalhar em favor da vida de todas as pessoas, para ampliar a rede de atendimento. Mas, infelizmente, quando sobrevém uma nota dessa, nós perdemos o foco naquilo que efetivamente interessa por um assunto que não tem relação direta com salvar vidas. Eu acho isso muito ruim. Mas eu tenho certeza também, por questão de justiça, que não quer me parecer que se tratou de uma medida imbuída de má-fé do prefeito Rodrigo Manga ou da nossa secretária de comunicação, que, aliás, uma jornalista extremamente competente, a Fernanda Buratini, uma amiga também. Talvez um equívoco, uma falha na comunicação, mas é importante que seja feito esse reparo, o reconhecimento de eventual erro, para esclarecer a sociedade, para esclarecer a imprensa, para que a gente combata esse tipo de informação. E é importante dizer, o prefeito Rodrigo Manga tem, a meu juízo, a meu sentir, realizado nesses 100 dias um excelente trabalho. Há algo que eu acho que é unanimidade na cidade, que é a sua capacidade de trabalho, né? Alguém que acorda muito cedo e dorme muito tarde, que se dedique, que se empenha na gestão da prefeitura, é algo que, ao que me parece, surpreende até aqueles que eventualmente faziam oposição ao governo. É alguém afeito ao diálogo. Ontem também à tarde ele fez uma ligação para mim, conversamos bastante tempo, ele tentando esclarecer, prestou as informações, se colocou à disposição, e provavelmente nos próximos dias nós vamos conversar para que seja apresentado aí os esclarecimentos. Então é alguém que é afeito ao diálogo. Eu acho que isso é uma virtude muito importante nesse momento. Nós precisamos conversar mais, precisamos levar informação de qualidade e, sobretudo, ter responsabilidade. Nós vivenciamos aqui uma das maiores regiões metropolitanas do país e precisamos ter cuidado e todos nós nos empenhar para melhorar a condição de vida das pessoas. Dr. Márcio Leme, presidente da UAB, conosco. Foi ele que encaminhou ontem, na tarde de ontem, um questionamento ao prefeito Rodrigo Manga sobre o anúncio postado em redes sociais, segundo o qual o tratamento precoce contra a Covid-19 teria alcançado 99% de eficácia. Lembro mais uma vez que nós fizemos esse convite para estar conosco aqui no dia de hoje o secretário da Saúde de Sorocaba. Entretanto, até o presente momento, não obtivemos êxito em relação ao retorno, à confirmação da entrevista com o
o secretário da Saúde. Doutor Márcio Leme, tivemos só uma queda no sinal aqui, mas o doutor Márcio Leme continua com a gente, o sinal do doutor Ézio, que teve uma queda. Eu pergunto ao doutor Márcio Leme o seguinte, a partir de agora, doutor Márcio Leme, como que a OAB vai trabalhar essa questão, como se dará esse acompanhamento da nossa OAB Sorocaba? Nessa conversa que o senhor teve com o Rodrigo Manga ontem, como que o senhor sentiu o prefeito nas primeiras justificativas? Não, absolutamente disposto a dialogar, a conversar, a prestar esclarecimentos, mostrou muita transparência e muita vontade de acertar. Assim como nós esclarecemos que não se trata, o nosso questionamento, nosso ofício, é exclusivamente para saber objetivamente qual é a metodologia científica diante da divulgação, e não se trata aqui de ter viés político, fazer oposição ou nada nesse sentido. Essa não é a função da Ordem dos Advogados do Brasil, mas zelar pela informação de qualidade do poder público, afinal, isso tem relação com a cidadania. Mas o prefeito se mostrou muito solícito e muito aberto a dialogar. Obviamente, as coisas aconteceram, são muito dinâmicas, né? É tudo muito rápido. Ele não havia tido tempo ainda de avaliar a situação com sua equipe, mas se colocou à disposição, inclusive no seu telefone particular, para nos atender, para prestar os esclarecimentos, e se comprometeu de se reunir com a equipe e nos próximos dias prestar os esclarecimentos para a Ordem dos Advogados do Brasil, demonstrando um comportamento muito respeitoso, assim como a toda a sociedade, a toda a imprensa, por conta da polêmica criada pelo assunto. Ele demonstrou bastante preocupação em acertar, né? Por isso faria aí nos próximos dias reunião com sua equipe para ajustar essa comunicação e identificar o que exatamente aconteceu. Esse comportamento, eu acho que é digno de elogios, merece aplausos, é próprio do tamanho de alguém que exerce o cargo de prefeito da cidade. Ele, em algum momento, nessa fala com o senhor, ele sinalizou ali que tinha desconhecimento dessa questão, o doutor Márcio Leme? Ou ele também foi pego de surpresa, ou ele sabia que essa publicação ela iria ocorrer? Não foi pego de surpresa, ele sabia. Eu acho que a preocupação talvez não tenha se dado conta da forma de transmitir a informação e analisar o que vem antes dessa informação, eventual existência ou não da base científica, né? Porque quando a gente afirma que há um índice de aprovação de 99%, especialmente na área de saúde, você precisa ter dado científico, né? Uma série de critérios metodológicos devem ser observados. Então, nesse contexto, ele se comprometeu a avaliar com a equipe. Ele não foi muito cauteloso, no sentido de ligar para dar uma satisfação, acho que isso é muito importante, mas com o compromisso no futuro a gente sentar novamente para conversar e fazer os esclarecimentos necessários. E esse aspecto, para mim, significa transparência, que é muito importante para a nossa sociedade. E eu acho que é muito importante que o prefeito continue mantendo isso, porque é aquilo que o doutor falou. Há uma confiança da população nesse momento em relação ao prefeito Rodrigo Manga. A gente viu isso na enquete do portal RMS News, né? E você sente isso daí na rua, principalmente com as medidas tomadas nesse momento de pandemia. Agora também, se isso foi tomado, a revelia do prefeito, essa decisão de publicar, através de uma decisão do secretário, que venha às claras para que a gente possa também acompanhar, saber como que há o procedimento de gestão dentro da prefeitura de Sorocaba. Doutor Ézio Vestina, caiu sua linha, mas já está restabelecido. Doutor Márcio Leme conosco. Seu questionamento ao presidente? Eu, de fato, caiu um pouquinho minha internet aqui, depois voltou, mas eu consegui pegar bem o conjunto da obra que foi falado. Então, evidentemente que eu vou me ater mais à posição da OAB, deixando de lado outras manifestações. Eu penso que o nosso presidente, ele foi cauteloso, na exata proporção que ele representa um número significativo de advogados,
uma região bastante importante e que está atenta a tudo que está acontecendo na sua sociedade, como é dever da OAB. Então, quando ele faz esse esclarecimento, até para nós, Oliveira, até para nós, olha, a OAB tomou essa providência, é por conta disso, advogados nos procuraram, eu comecei a observar a repercussão que teve, quer no noticiário, quer até de forma jocosa, que começaram a tratar a nível nacional da questão. Então, até como um alerta para a nossa prefeitura, ainda agora ele termina de fechar isso. Olha, o prefeito, houve uma falha, houve um equívoco, não deveria ter sido falado assim, poderia ter sido trazido, mas de uma outra forma. Então, eu penso que a OAB, no seu papel institucional e no seu papel de interesse social, ela toma a providência que ela deveria tomar ante esta situação. Vem uma notícia, esta notícia pode criar um ânimo na sociedade, a sociedade pode se comportar conforme esta notícia, e a OAB, então, dentro do seu papel, pergunta ao prefeito, questiona ao prefeito: prefeito, é isso mesmo que o senhor quis dizer? Prefeitura, é isso mesmo que o senhor quer dizer? Ou o senhor quer reparar o que foi dito? Tanto que o nosso presidente, eu falo nosso presidente na minha qualidade de advogado, o nosso presidente alerta, fala: olha, por que foi feito 3 notícias, uma apagando a outra? Não era melhor manter a primeira e esclarecer o que se queria dizer efetivamente? Por que de tudo isso, Oliveira? Eu penso assim, o próprio Dr. Márcio faz a ressalva importante: não há má fé, todo mundo quer acabar com a pandemia. A pandemia não é uma questão de eu ser vitorioso ou não perante os outros. Nós queremos a vitória sobre o próprio vírus, né? Nós queremos a vitória sobre o vírus porque vai vir um remédio que nos curará ou uma vacina que inibirá a ação do vírus no nosso organismo. Todos nós estamos conjuntamente ligados nisso. Isso é indiscutível. Só tem um inimigo, e não é o prefeito, é o vírus. Então, quando a prefeitura, de repente, toma essa iniciativa de recomendar vamos usar para facilitar a comunicação, o kit Covid, que é um atendimento precoce, de repente, tentar passar: olha, médico, quem quiser usar, usa, quem não quiser usar, não usa. Eu estou falando isso com bastante tranquilidade, Oliveira, porque você sabe, você acompanhou, eu fui infectado, minha família toda foi infectada, eu, minha mulher e meus 2 filhos fomos infectados. Eu busquei atendimento médico e saí do médico com recomendação do médico para tomar hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, predicin, AS, zinco com vitamina C, tá? Eu saí de lá, eu, minha mulher e meus 2 filhos, e nós tomamos, e de cada 3 dias nós voltamos ao médico, e ele acompanhou. O meu pulmão melhorou, o meu sangue se oxigenalizou, da minha mulher também, dos meus filhos também. Enfim, passamos pela Covid sem nenhum problema. Foi o remédio? Foi o nosso organismo? Eu não sei, Oliveira. Eu não sei. Então, eu também não estou recomendando nada para ninguém. O que eu quero dizer apenas que nós buscamos, e não foi médico público, foi uma clínica particular, nós fomos um médico particular que nos indicou. E nós acreditamos, nós tomamos e passamos. Se você me falar: você tem certeza que foi esse remédio? Não, eu não tenho certeza. Volta a existir. Eu não sei se foi esse remédio ou se foi o nosso organismo que enfrentou o vírus por si só. Mas o que eu acho importante é o que o Dr. Márcio falou. Deixa para o médico. Não vamos transformar isso em política pública. Não vamos transformar isso em noticiário para todo mundo. Vamos deixar por conta do médico. O médico já sabe.
Se ele entender que a pessoa tem que tomar um Predicin e voltar para casa, a pessoa toma um Predicin e volta para casa. Se o médico entender que já é um caso de um antibiótico, indica isso. Ou se o médico entender que ele pode indicar mais de alguma coisa, ele indica. Por que eu falo tudo isso, Oliveira? Porque o coronavírus é uma doença nova para nós. Tem noticiário aí sério, jornais sérios dizendo que pessoas estão tomando 2 doses do Coronavac e estão morrendo. Correto. Ontem, os Estados Unidos suspendeu o uso de uma das vacinas porque deu problema cerebral em algumas pessoas lá. Então, ninguém é o dono da verdade nesse momento se tratando de coronavírus. Nem a vacinação. Mas nós temos que apostar em alguma coisa. E nós estamos apostando tudo na vacinação. Perfeito. Então, a OAB, enquanto instituição, fez muito bem. Prefeito, nós não estamos dizendo que o senhor está de má fé, nós só achamos que isso aí não deve se tornar uma questão de noticiário vindo do poder público. Agora, por outro lado, doutor Márcio, só segura um pouquinho aí, é muito bom a gente colocar essas experiências. Doutor Ézio Vestina, a gente acompanhou e torceu, e hoje feliz por estar olhando para o doutor Ézio aqui, né, recuperado, né, a sua família. Eu pude acompanhar nesse momento, ele apresenta um relato de algo que aconteceu com ele. Eu vou sobre um outro aspecto, eu também fui vítima de Covid. Eu fui bem no início que a doença surgiu. Ou seja, naquele primeiro momento, eu fui vítima, fiquei sob suspeição por 14 dias em isolamento. Fui até o plano de saúde e saí de lá. Só que naquela época não havia uma propaganda, ou seja, grupos ideológicos haviam tomado conta desse processo, como nós temos hoje, onde o próprio presidente da República sinalizando querer muitas vezes incentivar de forma indiscriminada o uso de determinados medicamentos. Eu saí indicado à época pelo médico do plano de saúde, quando ninguém falava em kit Covid, nada, quais são os medicamentos aí, doutor Ézio Vestina? Eu tenho aqui a hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. A cloroquina eu não tomei, não. Essa ele não passou. Ele me passou justamente ele me passou a Anita, que na época a azitromicina e a ivermectina, é isso aqui, me passou esse. Eu tomei a Anita também. E o Anita. É importante a gente lembrar que aqui na Santa Casa nós tivemos uma unidade do Ministério da Saúde à época, porque se buscava, sem qualquer questão ideológica, uma solução para o problema. E o Ministério da Saúde enviou, inclusive, ali com o padre Flávio, eu conversei com o padre à época, de uma unidade que estava testando a Anita, para a população. O que eu quero dizer para vocês? Tomei esses medicamentos. Passado o determinado período, veio o resultado. Resultado negativo. Eu não tinha, naquele momento, contraído o vírus, apesar de todo acompanhamento que tive. Então, em tese, tomei o medicamento. Estou colocando para análise também, como coloca aí o doutor Ézio Vestina, um outro lado. Passa um determinado período e eu começo a sentir mal e vou até o plano. Feito o exame, constata-se que eu havia contraído o vírus coronavírus, a Covid-19. Qual é o entendimento que eu tenho? Que aquele medicamento não fez qualquer efeito preventivo. Porque se tivesse feito qualquer efeito preventivo, eu não teria contraído essa doença. Entretanto, o que eu quero colocar, estou dando um depoimento meu nessa questão. O que eu quero colocar nesse contexto? O médico me receitou, nesse segundo momento, a azitromicina. Eu fui resistente porque já tinha tomado no primeiro momento, mas a médica me mostrou o porquê fazia-se necessário para não haver, para que a situação não se agravasse. Eu segui a orientação médica. O que eu quero entender, acho que a questão que se coloca aí, doutor Márcio, é que
a propaganda, a forma como as questões colocaram é o seguinte: tome azithromicina porque você não vai pegar Covid. Não é, ou seja, quando a pessoa entra dentro de um processo de tratamento médico. Pelo menos esse foi o entendimento, porque eu já tive pessoas que eu conversei com uma outra senhora e ela falou: seu Oliveira, eu estou tomando aquele remédio, a ivermectina. Eu estou tomando e ninguém aqui em casa pegou a Covid-19. Então esse assunto ele ganhou uma outra dimensão que realmente a gente, como disse o Dr. Ezio Vestina, é muito importante quando a gente vê a OAB entrar nesse contexto para questionar a veracidade ou não desses estudos. É isso, né, Oliveira? Eu acho que os relatos são importantes. E naturalmente esses remédios, e eu acho até curioso, vai ser interessante daqui 50 anos, 100 anos, a história contada acerca desse período que nós estamos a vivenciar. Eu, sinceramente, não imaginei que chegaríamos a ponto de levantar remédio, caixa de remédio, como bandeira política ou ideológica. No fundo, isso é muito triste, quem perde é a população. Por isso que é importante, o doutor Ezio destacou, esta é a relação médico-paciente. Se o seu médico, no caso concreto, entendeu que o medicamento era necessário, está resolvido. Agora, levantar isso como bandeira, e aí me parece, e eu nunca me furto a essa crítica, que o presidente da República erra muito, porque a partir do momento que ele levanta essa bandeira, ele passa a mensagem clara: sou contra o lockdown, sou contra o distanciamento social, porque tomem o remédio que resolve. Essa é a leitura que a população tem feito das manifestações, especialmente aqueles que simpatizam com o presidente da República. E isso é uma temeridade, me parece. É por isso que nós precisamos analisar a situação, observar as peculiaridades, e não cabe à OAB, ao advogado, acho que não cabe ao jornalista ou qualquer outro profissional palpitar nesta relação médico-paciente. É por isso que eu preciso destacar aqui, eu recebi, assim como vários elogios, eu agradeço, da população e da advocacia, mas também recebemos críticas por conta do ofício, no sentido de que não cabe ao OAB discutir se o kit Covid cura ou não cura. E eu tenho alertado o pessoal: leiam o ofício, nós não discutimos isso no ofício, nós não fazemos nenhuma crítica aos protocolos médicos da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual, e entendo que não há competência da OAB se imiscuir nesse assunto. Basta ler, não estamos fazendo aqui nenhuma campanha contra ou a favor, não é disso que nós estamos falando de um dado objetivo, de uma comunicação que indicadora de cura de 99%, e para esta afirmação era necessário um critério científico, uma metodologia científica. Então nós não estamos discutindo absolutamente a questão dos medicamentos, estamos discutindo a afirmação de cura, e isso me parece grave, é uma questão objetiva, e aí refoge a ideia de médico-paciente. Então, repito, nós não estamos aqui entrando nessa celeuma relativa à eficácia ou não do tratamento A ou tratamento B. Entendo, já fui demandado, a OAB já foi demandada acerca desse tema recentemente, e deixamos uma posição muito clara. Olha, entendemos, compreendemos todos os pontos de vista, são todos devem ser ouvidos, precisamos refletir, mas neste momento a nossa posição no que toca a medicamento, no que toca a tratamento, quem tem que se manifestar é o CRM, é a Associação dos Médicos, e sobretudo é a relação médico-paciente, não a ordem dos advogados. Doutor Márcio, prazer imenso ter conosco aqui. Agora, eu só queria fazer uma observação, Oliveira, muito rapidamente, até baseado na sua última fala mesmo, Oliveira. Você citou a senhorinha aí. Eu acho que está tendo um equívoco conceitual. O que é preventivo e o que é precoce. Preventivo é quando eu me previno de uma coisa para não acontecer. Precoce é quando a coisa está acontecendo e eu trato logo no comecinho. Então, você vai lá, eu tomei e não me preveniu de nada. Não, de fato, de prevenir eu também não acho que previna. A ideia, até a matéria fala, voltando para Sorocaba agora, e pela manifestação da prefeitura, é precoce. Precoce é quando a doença está ainda incipiente em você e você trata ela naquele momento.
não deixar que ela se evolua dentro de você. Preventivo é quando a doença não se manifestou em você e você não quer que ela nem entre em você. Então aí é a diferença, daí é o papel da vacina. Eu não vou discordar nunca de ti, Ézio Vestina, porque você fala justamente o que eu... Em momento algum eu discordei do tratamento do médico, porque eu estava convencido de que ele tinha a melhor solução. Entretanto, ok, falamos a mesma língua. A nossa prova do 9 fechou aqui. O que se questiona hoje, só que há o chamado ruído de comunicação. Foram tantas informações que foram jogadas no ar. Toma um medicamento porque você não vai receber, você não vai contrair o vírus, que hoje está se confundindo precoce com preventivo. E daí você sabe a bagunça que gira dentro desse contexto. Mas eu quero parabenizar aqui o presidente da OAB Sorocaba, porque realmente, quando a OAB entra, doutor Márcio, ela coloca luz nesse debate, né? Ou seja, vocês trazem para o campo técnico, não deixando sobre o aspecto político que ele se avance. Ou seja, a política vai ser discutida dentro do seu aspecto, mas agora você está buscando justamente o contexto político. Técnico. Quanto a questionamentos, doutor, eu recebo questionamentos todos os dias aqui. Dias atrás, quando os vereadores do PT entraram com uma representação, a manchete foi advogado, aliás, um grupo de advogados. Um grupo de advogados entrou com uma representação no Ministério Público, então a manchete foi: advogados entram na justiça, sorocabanos na justiça contra tratamento precoce. Eu levei uma paulada na cabeça. Como é que você coloca em nome dos advogados? Hoje nós temos médicos da internet, advogados da internet, jornalistas da internet. É assim que funciona, mas a gente tem que estar certo da nossa convicção e da missão que nós temos. Parabéns. Muito obrigado, Oliveira. Obrigado pela oportunidade de fala, obrigado pelos esclarecimentos, pela qualidade da informação que vocês transmitem. É sempre um prazer participar com vocês. Estou à disposição, conte sempre com a OAB Sorocaba nesse trabalho em favor da sociedade.